tudo bem com vocês? Então, a ideia do nosso vídeo é justamente a gente começar a fazer algumas análises com relação ao desenvolvimento de pratos de chefes muito conhecidos. Então, a gente vai pegar nessa série de vídeos, a gente vai pegar todos esses chefes que fazem pratos maravilhosos e tentar analisar, então, como é que eles conseguem ponderar o preço que eles vão colocar. Para isso, a gente tem que analisar os custos que eles têm na realização disso, né? Então, para vocês que já me conhecem, sabem que eu sou professor da disciplina de gestão de custos e eu adoro falar sobre custos. Então, inclusive, se vocês têm algum interesse em saber mais alguma coisa com relação a custos, é só buscar aqui, então, no meu canal, que tem uma playlist inteira sobre tudo que vocês precisam saber. Então, a parte teórica, exemplos, exercícios, tudo que vocês precisam saber está aqui. Então, acho que vocês já estão, para quem já me conhece, já está cansado de ver isso. Então, vamos direto para o vídeo. Tá, pessoal, então para a gente começar, a gente precisa ter uma ideia de qual que é a receita então que os chefes usam para fazer alguns pratos. Para isso, então, no chefe Gordon Ramsay, quando ele faz esse Beef Wellington, essa é a receita que eu peguei direto da internet. Vocês devem ter visto. Eu só fiz a liberdade de formatar aqui de um jeito que fique mais compreensível pra gente. Então, esses aqui são os nossos principais ingredientes. Não são baratos, já aviso. Então eu peguei a receita original com todos os elementos. Como vocês vão ver daqui para frente, existem vários pontos de observações que a gente vai entrar depois no final, para a gente destacar então quais são os principais pontos que você pode considerar para o resultado final e o que a gente pode fazer caso você venha colocar isso no seu restaurante e queira fazer então algumas adaptações. Então, dessa receita são esses ingredientes, a gente não vai mudar nada, a gente só vai buscar então quais são os valores que a gente tem no mercado com relação a esses ingredientes. E essas aqui são as receitas, tanto do prato principal como do molho de vinho tinto. Para cada um desses elementos, a gente colocou então em categorias de atividades, porque então isso aqui vai ser importante quando a gente fizer um método de custeio baseado nessas atividades. Então, a gente só elencou esses elementos, deixou ele bem destacado, inclusive serve 4, se alguém tiver interesse. E daqui para frente, então, a gente já vai conseguir dar o destaque específico já direto nos custos. Então, vamos lá. Para a gente começar, então, pessoal, para relembrar como é que a gente faz uma análise de custos desse Beef Wellington, a gente tem que lembrar, então, que custos, eles fazem só uma parte dentro dos gastos que uma empresa tem para a elaboração das suas operações. Então, em um restaurante, se você vai gastar com cozinheiro, luz elétrica, gás, água, limpeza, manutenção, tudo isso, então ele gera um gasto. E esse gasto, então, ele pode ser separado em duas categorias. A gente separa entre custos ou despesas. Por que a gente separa entre esses dois? Porque o que for custo, então, ele tem uma característica diretamente vinculada à atividade principal da empresa. Então, se a gente está falando de um restaurante, todos os gastos que são envolvidos na relação da atividade principal dela, que é justamente realizar pratos, servir para os clientes uma refeição, então isso seria considerado como um custo. Todos os demais elementos não são considerados como custos, são despesas. Então, eles são auxiliares à atividade principal. Então, olha, se eu estou num restaurante e eu estou com um serviço de segurança, esse segurança ele vai ser um gasto auxiliar. Não necessariamente eu precisaria de um segurança para servir as minhas refeições. Então, aqui a gente vai separar, então, custos das despesas, porque despesa vai direto para o resultado. Então, despesa vai direto para o resultado da empresa. A empresa obrigatoriamente vai ter que pagar isso no final daquele serviço. Já os custos, então, ele vai ter uma característica um pouco diferente. Custos a gente vai separar entre custos diretos e custos indiretos. O custo direto, então, ele é facilmente vinculado ao produto. Então, a gente já consegue saber, por exemplo, olha, no Beef Wellington, o recheio ele é específico para o Beef Wellington. Ele não poderia ser vinculado a outro prato. Então, ele é específico. Sendo específico, ele é um custo direto. Ele é facilmente rastreável, aquele produto. Se você tem um pouco mais de dificuldade, então, por exemplo, eu estou utilizando diversos tipos de cozinheiros, ajudantes, eles fazem todo tipo de prato. Então, não necessariamente eu conseguiria rastrear facilmente ao prato que ele está sendo vinculado com aquele gasto. Então, o salário que eu tenho daquele funcionário, não necessariamente eu conseguiria vincular fácil ao Beef Wellington. Eu precisaria de um critério. Então, esse critério a gente vai chamar, então, na área de custos, a gente chama de rateio. Então, a gente vai fazer um rateio para saber, então, quanto do gasto que eu tive, do salário daquele funcionário, seria facilmente vinculado ao Beef Wellington. Então, para isso, a gente separa esses dois elementos. O que é facilmente vinculado, que a gente já destacou, são alguns desses elementos que a gente já viu na receita. Então, custos diretos, a gente vai
por exemplo, o filé mignon, a quantidade a gente já sabe, a gente já tem uma ideia, azeite de oliva. Aqui os critérios a gente já tem. Olha, por exemplo, azeite de oliva a gente poderia considerar como sendo um custo indireto, porque ele, né, ele é usado em vários pratos. Mas como a gente já sabe o preço e a quantidade que a gente vai usar, ele já aqui a gente considerou então como sendo um custo direto. Todos esses elementos, então, já sendo facilmente identificados, a gente foi atrás dos preços para cada um, inclusive não são baratos, mas a gente vai utilizar o que a receita está pedindo. Então, utilizando a receita do chefe Gordon Ramsay, seria um filé mignon, azeite de oliva, cogumelo, tomilho, massa folhada, presunto parma, gema de ovo, sal marinho e pimenta. O que eu consegui achar na internet, então, e nos supermercados, os preços para cada um deles, a gente foi utilizando, então, de acordo os parâmetros que vêm, por exemplo, olha, um filé mignon de 1 kg está na faixa lá dos R$ 66. Hoje, né, na data de hoje. Inclusive, deixo um asterisco para todos esses elementos que a gente vai conversar daqui a pouco. O que a gente vai utilizar, então, da receita do Chef Gordon são 800 gramas, 25 ml de azeite e assim vai. Isso aqui são, então, elementos estimados. Mas a diferença deles não vai ser muito grande caso exista alguma adaptação aqui, que inclusive é um ponto que a gente vai destacar depois. O custo, então, para realizar o prato principal com esses elementos daria em torno de R$ 128 a R$ 65 reais. Já o molho, então, ele vai utilizar esses elementos, como a gente já observou na receita. Esses são os preços, os parâmetros que a gente encontra com relação a esses preços e o quanto que a gente vai utilizar de cada um deles. Então, o custo para realizar o molho, incluindo, acho que tem o vinagre de vinho tinto, um caldo de carne que são um pouco mais caros e pimenta por aí. Então, esses elementos a gente também considerou, só que, né, levando em consideração que acho que folha de louro é um pouco mais caro, mas é bem pouquinho. O que mais? O vinagre, a paras das carnes. Então a gente pegou a para da carne diretamente que a gente for utilizar aqui, a gente também vai utilizar no molho, enfim. Então daria 65,08. Então somando os dois de custos diretos dá algo em torno lá de R$ 193 reais. Os custos indiretos, então, que é o nosso principal problema, como vocês devem ter visto aqui, então, custos indiretos, a gente precisa fazer um rateio, tá vendo essa linha tracejada aqui? Porque então a gente não sabe o quanto que vai para cada um dos produtos. Então a gente também teve uma estimativa. E esses elementos então vão fazer a composição dos meus custos. O critério que a gente utiliza no custeio baseado em atividades é justamente o quanto que a gente gasta de acordo com as atividades para realizar cada uma das etapas do nosso processo produtivo. Então, por exemplo, olha, as nossas atividades, elas são essas. A gente categorizou entre enrolar e refrigerar os pedaços de carne, fritar os filetes da carne, picar e fritar os cogumelos e assim vai. Essas aqui são todas as etapas que a gente desenvolveu. Para isso, a gente também pensou nos tempos, de acordo com a receita, né? Então, a gente pavimentou uma ideia de tempos que são gastos de acordo com cada uma das atividades e a gente acabou montando um gráfico Gantt. Aqui tem uma ideia das etapas e o tempo que demora. Então, por exemplo, olha, se a gente tivesse que analisar de uma forma bem rápida, o que demora mais é justamente reduzir o vinagre e o vinho para o processo do molho. Então, a gente tem que esperar uma redução lenta. E isso aqui, então, digamos, se você tem uma outra atividade além do Beef Wellington, se você tem outros produtos, é bem provável que nesse tempo aqui você não fique 60 minutos olhando para a panela. Então, é bem provável que você também vai dar uma trabalhada em outras coisas. Mas, enfim, aqui a gente levou em consideração todos esses tempos e dá em torno de 1 hora e... 1 hora? Não, dá 190 minutos. Então, dá quase lá 3 horas de alguma coisa, de acordo com o tempo que a gente tem aqui, né? Então, olha, aqui a gente já tem 60 minutos só para reduzir, mais 60 para temperar os filetes e pincelar e envolver a massa no filé e assim vai. Então, do que a gente desenvolveu as atividades, cada uma dessas atividades possui, então, tanto uma parte do uso do gás, que é um dos principais elementos que a gente vai utilizar daqui a pouco, como a gente também vai falar sobre a mão de obra. Então, cada um desses elementos leva diferentes pessoas realizando essas atividades e também a gente vai conversar isso daqui a pouco quando a gente falar sobre as observações. Então, para a gente considerar o gasto que a gente tem com gás, já que, né, a gente vai ter que ponderar para cada um dos produtos, afinal de contas, se a empresa ela realiza vários produtos, um deles vai ser o Beef Wellington, e a gente vai ter que ter uma ideia, então, para realizar a confecção de um Beef Wellington, qual seria o gasto que a gente teria com gás. Então, se a gente fala sobre
essas etapas, eu imaginei então, olha, dos 10 minutos que a gente tem para picar e fritar os cogumelos, cerca de 70% desse tempo, então 7 minutos, a gente estaria utilizando para fritar os cogumelos. Então a gente, já ponderando a um fogo médio, a gente achou lá cerca de então 17, se não me engano, não sei, 17 centavos para então você fazer fritar o cogumelo. Depois, para fazer o molho, reduzir o vinho e assar a carne, que são os principais tempos daqui para frente, então a gente também tem esses gastos que vão totalizar cerca de quase R$ 3 para você fazer, então, gastos com gás para você fazer um Beef Wellington. Depois, se a gente utiliza então essa mão de obra, eu separei então um cozinheiro, um supervisor e um ajudante. Supervisor, se eu não me engano, eu não considerei ele plenamente envolvido nessa atividade, mas é bom considerar então que se a empresa tivesse, um percentual desse salário desse funcionário também estaria envolvido. Aqui a gente não deu destaque importante para isso, supervisor, mas eu queria destacar esse ponto porque, eventualmente, então, se você tem um supervisor dentro de uma cozinha, é bem provável que uma parcela do salário dele também iria para cada um desses pratos. Mas os principais elementos aqui são os cozinheiros e os ajudantes. Aqui, no caso, um de cada, e eu imaginei esses gastos com os salários. Aqui eu coloquei salários mais alguns encargos, mas se você quiser considerar um salário um pouco maior, um salário um pouco menor, algo um pouco mais específico com relação ao salário sem encargos ou benefícios, fique à vontade. Então foram esses gastos que eu tive com cozinheiro e ajudante. E aqui o tempo que a gente tem de horas e minutos. Inclusive, deixa eu dar um destaque aqui do ladinho, né? Então aqui são os minutos. Então é o tempo que o funcionário trabalha em horas e em minutos durante um mês, né? Afinal de contas, o salário é mensal. Então, se a gente analisasse cada uma das etapas, imaginando então que, olha, no processo de enrolar e refrigerar os pedaços de carne, não necessariamente precisa de um cozinheiro, que é um salário um pouco mais alto. Eu posso utilizar um ajudante. Então, o ajudante ele vai estar em algumas etapas envolvido. No restante, os cozinheiros vão estar mais envolvidos porque são as etapas um pouco mais importantes para essa empresa. Então, do ajudante, ele vai ter 1 minuto do salário dele, seria o equivalente a 79 centavos. E assim vai. Se a gente utilizasse, então, nessa proposta para os tempos, e não necessariamente, olha, perceba que aqui no caso da redução de vinagre, eu imaginei que 60 minutos a um fogo muito baixo, aqui a gente utilizaria 8 minutos do salário desse funcionário para estar envolvido nessa parte da redução do vinagre. Claro, né? Então, dos 60 minutos, 8 minutos eu achei um pouco óbvio, porque se a pessoa der uma batida de olho ali, desse uma mexida, era o suficiente. Então, claro, se a gente quisesse fazer uma adaptação, a gente consegue fazer. Então, se eu quisesse colocar, 10 minutos, qual que seria o impacto? Seriam mais R$ 2. E assim vai. Mas, então, nesse cálculo, daria cerca de quase R$ 100. Daria R$ 98,08. Então, somando custos diretos e custos indiretos para a realização desse produto, estava dando algo em torno de custos diretos. Aqui, deixa eu até colocar por etapas. Então, ele está dando algo em torno de R$ 193,73 e os custos indiretos eles estão dando algo em torno de R$ 100,64. Então, separando por etapas, o que tem mais importância, então, nesse caso, os custos totais são os custos diretos envolvidos com o prato principal e o molho. Mas os custos indiretos com gás e mão de obra não está muito atrás, não. Então, os custos totais estão dando algo em torno de um prato para quatro refeições, por assim dizer, né? Porque o Beef Wellington aqui então, são 800 gramas. Se cada um comer 200 gramas, então seria um prato individual para cada um, né? Mas está dando em torno então de 294,37. Deixa eu fazer um cálculo rápido, pegar isso aqui e dividir por 4. Então, se fosse uma refeição individual de um Beef Wellington, já com o molho, estaria dando algo em torno de quase R$ 80. Que, pelo processo que tem, é até considerável algo razoável. O que a gente precisa analisar com relação a isso? Então, o preço cobrado nos restaurantes do Gordon Ramsay, quando eu fiz a pesquisa, está dando em torno de algo de 60 a 80 libras. Então, nos restaurantes dele lá em Londres, por exemplo, ele está cobrando algo em torno do preço mais baixo, 60 libras, e algo um pouco mais caro de 80 libras. Se a gente pegar, então, a cotação de hoje de R$ 7,5 para cada libra, está dando algo em torno de 450 ou 600 reais. Salgado? Vamos ver. Então, se analisar aqui, os custos estão dando 294,37. A gente tem uma margem bruta lá de
cerca de 52% se a gente cobrar um prato de 60 libras, então R$ 450, ou R$ 600 num prato um pouco mais caro, né? Imaginando que você foi num dia que de fato eles estão pesando um pouco a mão a mais nos insumos, então tá dando uma margem lá de 100%. O que isso significa, pessoal? Quer dizer então que ele tá tendo uma margem líquida de 100%? Não. Aqui então a gente está considerando de acordo com os custos envolvidos na operação. Mas a gente também tem que considerar então que existem impostos, outras tarifas, imposto de renda, que eu imagino que também deva ter o equivalente lá, mas imaginando que você vai fazer esse produto aqui no Brasil, então você teria que pagar imposto de renda. Então isso aqui também comeria do teu resultado. Então a margem líquida, se a gente descontasse lá uns 30% para cada um dos gastos, daria dando algo em torno de 20 e poucos por cento, 25, 20%, e aqui dando 70, 80%. Sendo assim, o que isso significa? Quer dizer que então a margem é muito grande, é um prato maravilhoso, eles estão se valendo muito da fama. Olha, pelo que a gente consegue ver, não necessariamente, né? Então a gente já consegue ver que em alguns outros produtos, que às vezes parecem um pouco mais simples, existem produtos que estão tendo margem de quase 300%. Se você for imaginar às vezes um açaí, algum produto que parece um pouco mais barato do que a gente consuma, do que a gente consiga consumir num restaurante como um chefe renomado como o Gordon Ramsay, então ele tem 3 estrelas Michelin. Se a gente estivesse analisando o preço e o resultado que ele tem, 50% de margem bruta, eu acho inclusive barato. Não é barato, mas é pouco. Então, a gente tem que destacar que existem... a nossa percepção ela tem que ser envolvida de acordo com o resultado que a gente tem. O que isso quer dizer também, pessoal, que a gente precisa dar um destaque? É que existem algumas observações que poderiam melhorar e ajudar a empresa a ter melhores resultados de acordo com os custos que ela tem. Vamos lá. Então, as principais observações que eu destaco são 4. Primeiro, os preços dos itens dependem muito de região para região. Então, se eu estiver comprando esse filé mignon direto com o meu fornecedor, pode ser que eu consiga ter um preço um pouco mais barato. Mas se esse fornecedor ele é exclusivo e vem de uma outra região, olha, é bem provável que você vai pagar um preço um pouco mais caro. Então, é sempre ponderar que os insumos eles variam de região para região. Sendo assim, vamos pegar o exemplo, olha, eu falei do filé mignon, é bem provável então que o filé mignon, sendo um corte nobre, ele vai variar de região para região de acordo com a temporada. Então, você pode ter de R$ 120 a R$ 200 o quilo, dependendo da área que você estiver analisando. Se você tiver um contato com algum produtor, é bem provável então que você consiga um preço um pouco menor. O item 2, então, a gente já fala que os gastos unitários eles podem diminuir de acordo com se os ajudantes realizassem algumas atividades auxiliares. Então, a gente tem muitas etapas onde uma preparação, um momento onde você tem que fazer, por exemplo, um mise en place, ou você tem que utilizar um insumo que ele é genérico para vários, é bem provável, então, que um ajudante ele pode contribuir melhor em questão de gastos se a gente utilizasse um cozinheiro ou um supervisor. Então, nesse caso, você consegue diminuir o gasto que você tem unitário para cada um dos produtos com a participação da mão de obra que tem o menor gasto possível. Então, seriam os ajudantes. Então, se os ajudantes eles conseguem fazer, ou digamos, realizar várias etapas, vários processos de uma forma mais organizada, é bem provável, então, que você também vai ser eficiente em questão de preparação. Que é isso que a gente vai ver, inclusive, no item 4. Então, por exemplo, olha, se a gente tivesse lá que fazer a preparação da duxelle, então você vai picar os cogumelos e cozinhar até reduzir, é bem provável que os ajudantes eles vão ser mais importantes. Se você tivesse então que fazer o molho, olha, aqueles 8 minutos lá que alguém vai ficar dando só uma mexida no molho e vai ficar olhando para ver se queimou ou não, pode ser que um ajudante venha fazer essa etapa, já que é um custo um pouco menor. Mas é claro, se são etapas importantes, é bem provável que a pessoa que vai fazer o prato principal e ele tem mais experiência, talvez seja o caso dele estar envolvido nessa atividade. Então, os gastos unitários eles diminuiriam se ajudantes realizassem mais atividades principais. No item 3, a gente dá o destaque da seguinte maneira. Se um funcionário realizar a preparação, como um mise en place ou outras atividades de preparação, pode ser também que isso venha a diminuir os gastos unitários.
Então, como eu mencionei anteriormente, momentos de preparação, eles precisam, eles têm uma atenção muito importante em negócios que têm muitos produtos. Então, um restaurante, principalmente, eles têm vários produtos e têm várias preparações. Se você parasse a atividade principal que você está fazendo para fazer uma preparação, é bem provável, então, que você vai estar pesando muito os gastos em momentos desnecessários. Por isso, então, que é muito interessante quando a gente faz um custeio baseado em atividades, porque então você vai analisar os gastos que você tem de acordo com o tempo que você tem para realizar cada uma delas. Aí, então, você consegue ter uma ideia da sua eficiência produtiva e o quanto que isso aí vai estar sendo puxado para os teus produtos. Se você é muito desleixado, não tem um controle e faz isso de uma forma muito precária, é bem provável então que você está pesando os gastos em atividades que não deveriam e o produto final então está saindo um pouco mais pesado para você, tendo uma margem de lucro obviamente pequena. Então, nesse caso, se a empresa ela conseguir se organizar para fazer essas atividades que não vão interferir muito no resultado principal, por exemplo, olha, cortar cebola, picar a carne ou, enfim, só refrigerar alguns alimentos, essas atividades, então, elas sendo feitas de uma forma mais organizada e preparada, é bem provável, então, que você vai diminuir os custos e evitar alguma paralisação na sua produção, porque, então, se você vai fazer muitos produtos, é bem provável que você tenha muita preparação. Então, isso aqui também tem um reflexo muito interessante. Por que a gente destaca esse ponto? Porque então no ponto 4, a gente fala então sobre gastos de preparação ou setup, como eles podem interferir diretamente nos custos devido ao teu nível de eficiência operacional. Então, o que seriam então essas preparações? É como eu mencionei. Olha, se eu tiver que lavar um prato, se eu tiver que lavar uma panela, isso é uma preparação. Então, ele vai ajudar na atividade principal, mas não é a atividade principal. A atividade principal, então, é realizar o produto em si. Então, se eu tiver que fazer o Beef Wellington, é isso que vai ser o prato principal. Nesse caso, então, quais são os principais elementos que a gente tem que destacar com relação à preparação? Como a gente já destacou, esses custos de preparação, eles afetam diretamente a eficiência operacional e, consequentemente, o custo unitário do final do produto. No caso de uma empresa que ofereça diversos produtos, incluindo o Beef Wellington, o tempo dedicado à preparação de um item específico, como a organização dos ingredientes ou a limpeza dos equipamentos, é distribuído entre cada um dos produtos que a empresa faz. O que isso significa? Se a empresa tiver um menu extenso, o tempo de preparação para cada prato pode aumentar, diluindo menos os custos sobre os volumes totais de produção. Ou então, por outro lado, se os pratos compartilharem ingredientes ou processos, como um forno ou técnicas de selagem, o impacto do custo de preparação pode ser minimizado. Então, isso também é bem importante. Olha, por exemplo, se eu vou utilizar para fazer uma duxelle e ela vai em mais de um produto, é bem provável, então, que uma fração vai para o meu Beef Wellington e a outra fração vai para o outro produto. O que isso também dá um nível de eficiência um pouco melhor, consequentemente custos menores para cada um dos produtos. Então vamos imaginar o seguinte, olha, para realizar um Beef Wellington a gente tem 3 etapas que são essenciais, que são de preparação. Por exemplo, limpeza inicial e organização da bancada, levando em torno de 20 minutos, pré-aquecimento do forno, levando 15 minutos, e seleção de ingredientes frescos, 10 minutos. No total, então, de preparação, são 45 minutos só para preparar antes de começar a realizar a atividade principal. Se a gente imaginasse, então, a separação de gastos envolvidos nessas 3 atividades de preparação, quais que seriam os pesos que a gente teria que incorporar dentro dos nossos custos unitários? Então, para isso, o cálculo que a gente faz é o seguinte. Então, os custos unitários de preparação é o gasto que eu tenho com preparação dividido pela quantidade de unidades produzidas. Então, quanto mais unidades eu faço, perceba então que os custos unitários diminuem. Se eu vou fazer só um Beef Wellington, é bem provável então que ele vai pegar a quantidade total, seriam 55 reais. Se eu faço 4 unidades de uma vez só, é bem provável então que vai ser R$ 13,75 para cada unidade. Então, quanto mais eu consigo fazer, menos custo eu vou ter por unidade. Então, o tempo de preparação, ele influencia diretamente o quanto que você vai assumir de gastos por unidade. Que então é bem significativo, convenhamos aqui que dá quase R$ 12. R$ 12 num preço também, jogando a margem de lucro, é bem provável então que vai aumentar bem significativamente o resultado. Então,
Como eu destaquei, pessoal, se a cozinha estiver produzindo apenas 4 unidades do prato por dia, o tempo de setup vai ser de 45 minutos, diluído em 4 pratos, a gente vai ter então 11 e 25 minutos para cada um dos pratos. Como a gente está falando de 11 e 25, dado que a gente tem R$ 55 é o custo para cada uma dessas etapas, está dando em torno de 13,75. E aqui é a mesma coisa, está diminuindo então drasticamente para 2,25 quando a gente está fazendo 20 unidades. Então são R$ 55, nesses nossos cálculos está dando 2,75. Então, para finalizar, pessoal, aqui embaixo é o que eu destaquei para vocês. Se um restaurante ele tem um menu diversificado e ele tem preparação para vários pratos, aí o que a gente pode fazer? Olha, então a Duxelle pode ser utilizada como base para outros pratos, também ajuda a diminuir o gasto para o Beef Wellington. Não, então se o estoque de carne bovina usado no molho de vinho tinto pode ser reaproveitado em sopas ou outros molhos, também a gente consegue diminuir os custos dos outros pratos, como também do Beef Wellington. Então, isso vai demonstrar para a gente como a gente pode otimizar menus de uma forma bem eficiente e diminuir os custos. Aqui, então, pessoal, a gente dá destaque para todos os elementos importantes para a gente considerar esse custo de R$ 294,37. Certo? Tá, pessoal, então para finalizar, eu deixo uma pergunta no ar para vocês. Analisando todos esses elementos, o que vocês acham que seria importante a gente realizar de melhoria nesse processo produtivo ou de consideração dos elementos de custos que ajudariam a diminuir esse custo total ou aumentar a nossa margem de lucro por cada um dos produtos? O que vocês acham? Comentem aí nos comentários, deixem então a opinião de vocês. Vamos conversando para tentar melhorar então a nossa compreensão sobre custos e o que a gente poderia fazer para melhorar então a dinâmica das empresas. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado então pela visualização de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer mais vídeos com relação a isso para tentar trazer então mais elementos de melhoria de administração nos negócios. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.